Infernos. Que assunto demodê, que assunto desagradável. Né? Para que falar nessas coisas ruins? A gente está falando de espiritualidade. Para que tocar nesse assunto, esses assuntos desagradáveis? Nós queremos evolução, nós não estamos mais olhando para trás. Será que é assim? Por que que no budismo a gente fala em inferno? É só para assustar as pessoas? Será que é só para isso mesmo? Só assustar moralmente, assim? Então, para nós que temos alguma conexão com Sua Eminência Shakya Tukul Rinpoche, a primeira coisa que vem à mente quando a gente pensa em inferno é uma história que também, como era a Lama Tsering que estava traduzindo, ela sempre conta. Eu já vi ela contar algumas vezes e está no livro e a gente sabe disso. É de uma senhora que uma vez no Oregon, eu acho que foi no Oregon, ela ouviu o Rinpoche falar sobre infernos. No budismo tem 18 infernos, né? E dela assim, Rinpoche, bom, ouvi tudo que o senhor falou, muito legal, mas eu acho que eu vou seguir católica, sabe? Porque no catolicismo a gente só tem um inferno. O que não é exatamente preciso, né? Se ela, né, conhecesse o Dante, né? Se ela conhecesse o autor medieval, o Dante ele fala de vários tipos de inferno e tal. Tem um inferno só para os filósofos, né? Eu gosto bastante, assim, tem aquele inferno que... Como se precisasse, né? Porque a maioria dos filósofos já está no inferno em vida, né? Então, ainda vai renascer para ir lá para aquele lugar lá, pior que o limbo, assim, um inferno mesmo, né? Então tem vários níveis, né, no catolicismo de inferno, né? E, bom, eu acho que o Papa atual está dizendo que não sei se ele disse que não tem inferno, ou que ele está mais modernizando, assim, então as pessoas não gostam mais de ouvir falar em sofrimento eterno, então ele diminuiu esse aspecto, assim, porque não é popular, né, e tal. Então, bom, qual é a diferença do inferno budista, a diferença essencial entre o inferno budista e o inferno cristão? O inferno cristão supostamente é eterno, né? Então a pessoa comete seus erros aqui nessa vida, ela não tem renascimento, né? No cristianismo mainstream não tem renascimento, a pessoa fica, né, comete seus erros aqui e depois Deus julga, porque a gente tem livre-arbítrio, então a gente fez as coisas erradas, vai sofrer para sempre. Então mais ou menos essa é a ideia. No budismo e no hinduísmo, as ações das pessoas levam elas para estados de sofrimento. Então, ao contrário do renascimento no espiritismo, onde é impossível regredir, no budismo é muito fácil regredir. É bem fácil regredir. E no hinduísmo também. Então, a pessoa, né, tem uma vida legal, assim, sempre foi mais ou menos razoável, não prejudicou os outros, mas um dia comete um crime passional, aí provavelmente vai para a cadeia aqui no reino humano, e depois ainda, né, sofre essas ações negativas que ela fez, ela produz o renascimento no inferno. Nós, assim, que, né, supostamente, né, outro dia eu já fazia tempo que eu não, mas eu fui urinar ali, daí eu matei uma mosquinha, né? Normalmente eu consigo salvar elas, mas dessa vez não foi possível. Então, nós normalmente, assim, a gente é boa gente, assim, quando a gente mata meio que sem querer ou com bons motivos, assim, eu não quero que meus filhos tenham malária, então eu mato os mosquitos, né? Uma desculpa, mais ou menos assim, porque talvez não tenha malária na tua região, né? Enfim, mas as pessoas, elas matam animais, né? Assim, insetos, né? Um mamífero já não... As pessoas normais, assim, não mata muito, porque matar é a ação principal que leva ao inferno, né? Não que a conduta, que o roubo, né, que é tomar o que não é dado, e a conduta sexual imprópria não levem aos infernos, também levam aos infernos, né? Mas aí tem que ter um composto, né? Tem que agrupar um número de ações, assim, ou ser uma ação bem grave, daí produz um nascimento no inferno. E nós não sabemos o que nós fizemos em vidas passadas, então, como o karma não é linear, quando eu digo que o karma não é linear, eu quero dizer assim, se o karma fosse realmente linear, né, tu rouba um banco e cai um cofre na tua cabeça, aí na hora, assim, né, é imediato. Na verdade, tem até um mérito específico que os praticantes do Dharma buscam, é que
o karma seja revelado imediatamente, né? Tem também o mérito do karma ser ocultado. Então tem as duas coisas dos praticantes, depende da coragem do praticante, né? Então se ele quer lidar com aquilo imediatamente ou se ele quer não ficar sabendo daquilo até ele ter prática para lidar com aquilo. Tem as duas expectativas, né? Então tu trabalha isso também na prática, né? Tu pode transformar isso um pouco, o quanto o karma surge linearmente ou não linearmente para ti. Mas de um modo geral nós somos relativamente aleatórios e o nosso karma se revela relativamente também aleatoriamente, assim. Então agora nesse momento está tudo indo muito bem, daqui a pouco tem uma tragédia, uma crise mundial, quando vê a gente está, sei lá, canibalizando uns aos outros e fazendo várias ações horríveis, assim, né? Então, dessa mesma forma, agora está indo muito bem aqui, daqui a pouco pode frutificar certos karmas que a gente cometeu nessa ou em vidas passadas que a gente nem lembra mais, nem esperava mais eles. Então, eles aparecem assim quando vem muito sofrimento. Um sofrimento inesperado, que não tem sentido, não tem porquê para nós, porque nós não entendemos de onde ele vem, mas ele tem uma explicação, né? Segundo a tradição budista, a tradição hindu, a explicação é que nós cometemos, todo sofrimento vem de ter prejudicado os outros, né? O sofrimento não surge fortuitamente. Todo sofrimento, assim, a pessoa está com calor, daí vem uma brisa. O que é agradável também surge de acordo com causas e condições. Nada pode surgir sem causas e condições. Mesmo os surgimentos da mente, né? Então, por exemplo, quando a gente ouve cientificamente, assim, falando, então tem uma explicação causal para tudo. A gente aceita mais ou menos isso, né? Tem uma explicação causal. Mas daí o que acontece com a nossa mente, assim, em termos do que surge de agradável e desagradável, a gente pensa, isso é totalmente aleatório. Isso não surge de causas e condições. Mas o budismo e o hinduísmo eles vão dizer, não, as nossas experiências internas, elas também surgem de causas e condições. Então, se a gente tem uma experiência de sofrimento, é porque a gente produziu uma causa anterior similar, né? Aí no budismo se diz assim, não vai nascer uma manga de uma planta de hortelã. Então, se tu plantou hortelã, vai nascer hortelã, não vai nascer manga, né? Se tu plantou uma manga, vai nascer manga, não vai nascer hortelã. Então, da mesma forma, se a pessoa... Porque quando a pessoa vê... Também não tem um surgimento do nada. Então, como é que vai surgir uma manga assim sem ter uma árvore? Então, se a pessoa tem um sofrimento externamente ou internamente, ela percebe como sofrimento, principalmente conscientemente. Por exemplo, algumas pessoas elas passam por grande sofrimento e o sofrimento interno delas é relativamente... elas conseguem lidar com aquilo. Outras pessoas não tem nada de errado acontecendo, elas estão sofrendo, né? Então, essa nossa experiência subjetiva também de sofrimento interno, ela também não é aleatória, ela surge de causas e condições. Aí, o materialista vai dizer causas e condições no cérebro, porque tem química e tal. E o budismo vai dizer, não, mas a química e o cérebro, eles vieram de algum lugar. Eles também têm causas e condições. Aí o materialista vai dizer, sim, genética e ambiente, não sei o quê. Aí o budismo vai dizer, bom, genética e ambiente também tem causas e condições. As causas e condições também... E a mente tem precedência. O Buda diz que a mente tem precedência, né? Então, a gente tem as circunstâncias que a gente tem hoje, porque no passado a gente agiu de formas tais e tais, e hoje em dia a gente tem esse corpo e essas experiências e esse mundo ao redor devido às nossas ações, né? E isso tudo é relativo e tudo é falso. Então o budismo diz claramente isso é tudo um sonho, mas para nós é realidade, se apresenta como realidade, né? Então, o inferno, né? O inferno ele surge para os seres, aí é uma coisa um pouco como o sistema prisional mesmo, assim. A gente pode pegar uns exemplos humanos para começar, né? Então a gente começa com os exemplos humanos, a pessoa comete um crime, daí ela vai para a cadeia, lá dentro da cadeia ela sofre várias desumanizações, aqui no Brasil a cadeia é de um jeito, aí nos Estados Unidos você pensa, mas a cadeia nos Estados Unidos ela é agradável. Bom, tem outros tipos de sofrimento a cadeia, o processo prisional nos Estados Unidos, que também é um dos lugares que mais aprisiona a gente por motivos ridículos, assim. A maioria dos negros, né? A maioria são negros que estão na cadeia por motivos absurdos. E daí nesse sistema prisional a pessoa aprende mais crime, né? Escola do crime, eles falam, né? A pessoa está lá conhecendo outras pessoas, tendo que praticar também outras não virtudes ali dentro, porque a coisa a pessoa é levada, ela se vê numa situação que ela não consegue agir de outra forma. Isso vai afundando ela. Então
O budismo entende muito bem esse processo karmicamente também, não só, né, isso é um exemplo. A cadeia ainda está no reino humano. Os sofrimentos que a gente vê aqui, eles ainda são relativamente leves perto do que o budismo entende que existe. Há sofrimentos muito piores, né? Mas é uma coisa assim, quando tu comete algumas negatividades, o mundo começa a se transformar ao teu redor, e nesse mundo fica mais fácil cometer negatividades. Não é que aquele mundo exija que a pessoa sempre tem liberdade, mas fica cada vez menos livre, cada vez menos percebendo outras alternativas e cada vez agindo pior. Então é uma espiral, e é por isso que os infernos também duram tanto tempo. A experiência de tempo nos infernos, ela por isso que o cristão diz que é eterno, porque parece muito longo. Por quê? Porque quando a pessoa está lá, ela não consegue ver virtude, ela não consegue praticar virtude. Praticar virtude no inferno é sair do inferno. Então, é muito difícil para a pessoa pensar, ter a perspectiva da virtude dentro do inferno. E daí ela continua praticando ações negativas. Não é impossível, mas é difícil. Cada vez que a pessoa comete negatividade, ela tem um hábito de negatividade. E o hábito de negatividade produz um mundo de negatividade, e o mundo de negatividade leva ela a ver menos positividade, ver menos possibilidades, menos alternativas, ficar mais presa e ter uma experiência mais sólida. Então a gente tem aqui essa experiência de parede, assim, né? A gente tem a experiência de solidez e tal, isso se deve ao nosso karma. Em outros reinos, mais o reino dos deuses, ou até no reino humano tu pode ver, essa é uma coisa que eu gosto de falar bastante. Então no reino humano, quando as pessoas têm condições melhores, elas têm vista, elas estão mais alto, assim. Exceto aqui na favela brasileira, que tem uma vista muito bonita, né? No Rio de Janeiro, pelo menos. Mas, normalmente, quem tem vista, quem está no alto, quem mora em cima, quem mora no andar mais alto, quem mora na cobertura, né? Tem um espaço, assim. Tem ver muitas coisas, né? Ver uma abertura. E as peças na casa da pessoa são maiores. Então, quem tem menos dinheiro compra um apartamentinho, assim. Quem tem muito dinheiro tem uma mansão. Aí as paredes estão mais longe, assim. As pessoas têm é um espaço literal e um espaço de possibilidades. Ela tem dinheiro, pode fazer várias coisas. Pode viajar, pode não sei o quê. Tal. Então, nos reinos superiores, a pessoa, quando começa a entrar no reino dos deuses deuses da não forma, ou deuses da forma mesmo, as formas são diáfanas, né? Elas não têm solidez. Então, transpassa, que nem fantasma, assim. Tudo não tem experiência de parede, né? Esses reinos não são de felicidade também. Eu vou fazer sobre vários reinos, então começando pelos infernos aqui. Mas nos infernos, né? Então no reino humano a gente tem essa coisa espremida na cadeia. No Brasil tem um monte de gente dentro de um lugar assim apertado, quente, né? Ou frio. Também no inferno tem inferno quente e inferno frio. Então começa a aumentar a densidade de pessoas, de seres, né? E começa a ter paredes mais sólidas. Então a nossa parede aqui é de alvenaria, madeira, né? Lá parede de metal quente, né? Então eles têm uma experiência de estar fritando, né? E essa experiência é relativa como reino humano. É que a pessoa pensa, mas o inferno é uma coisa psicológica, é um produto da mente. Sim, é importante pensar isso. O inferno é uma experiência produzida pela mente. Mas, para o ser que está no inferno, ele é tão real quanto o reino humano, porque o reino humano, no fundo, também é uma produção, né, dos hábitos mentais, produção da mente. Então, a gente acredita muito que tem galáxias, a gente acredita muito que tem o Sol, a Terra, que tem parede, que tem o corpo. A gente acredita em todas essas coisas que a ciência nos fala, que é o que ela examina, né? Mas o que ela está examinando é o nosso karma formado por hábito, e o hábito é uma espécie de sonho. Então, tudo isso, né, a gente vai morrer, vai sonhar outra coisa. Aí, se a gente tiver uma mente que tende para não virtude, a gente vai sonhar experiências piores, né? Tem a experiência levemente pior, que é o reino dos animais, tem a experiência um pouco bem mais grave, que é a dos pretas, né, fantasmas famintos, que a gente chama, e depois tem a experiência dos infernos, que é a pior tipo de experiência, né? É curioso, né? Então, quando eu ouvi esse ensinamento pela primeira vez, eu estava fazendo o meu primeiro retiro de Ngondro, era 3 dias, com o Shagdu Rinpoche. E a gente está na expectativa de aprender aquelas práticas fascinantes do Vajrayana, né? Para, fazer essa prática preliminar, para depois ouvir ensinamentos. Já está numa expectativa toda assim de, né?
uma perspectiva de aprender sobre essa coisa do Guru Rinpoche e do Vajrayana, tão sofisticado, né? Eu tinha uma ideia, assim, eu ainda tenho essa ideia, mas daí a pessoa senta lá e vem, né? Eu sentei bem na frente, assim, eu acho que eu sentei tipo 1,5 m do Rinpoche no chão e o Rinpoche no trono, bem alto, daí eu ficava olhando para cima, assim, e eu não sei se, né, a maioria das pessoas que está ouvindo já fez um retiro budista, mas a gente senta no chão em almofada. Algumas vezes dá para pedir uma cadeira se a pessoa tem uma dificuldade, né? Mas não... não bom, tem pessoas que acho que não têm essa dificuldade, mas tem pessoas que têm muita dificuldade de corpo, assim, sofrem muito, né? E eu tinha uma certa dificuldade de sentar, assim, uma certa dificuldade de ficar quieto, parado. Eu sabia que era desrespeitoso ficar se mexendo, principalmente na frente dele. E eu sabia que era desrespeitoso, por exemplo, esticar os pés na direção dele. E, então a pessoa tem de preferência ficar imóvel, ouvindo, né? Não olhar muito diretamente para ele, olhar um pouco baixo. Assim. Embora o Rinpoche conhecesse ocidentais, então ele estava acostumado com pessoas se mexendo e não tinha problema de olhar para ele e tudo, né? Tradicionalmente não se olha diretamente para os lamas, mas né, ocidentais se portam de outra forma, isso daí não é considerado desrespeitoso porque é parte da nossa cultura olhar no olho da pessoa, né, assim por diante. Aí, né, ele começou, e o Rinpoche, quando ele dava o ensinamento, ele falava um bocado, assim, talvez ele falasse uma meia hora, 40 minutos, e ele falava um inglês que para mim era incompreensível, assim. A ordem das palavras era toda trocada e a pronúncia era muito esquisita. E a Lama Sherab que estava anotando, né, e ela fazia a tradução, e sempre muito séria, sempre muito adequada, apropriada do que ela estava fazendo. Assim, ela realmente, ela nunca colocava, quando ela estava traduzindo, assim, a personalidade dela não transparecia, né? Ela era só um veículo, assim, para o Rinpoche estava falando. E, né, daí começou aquela história, assim, né, palavras do meu professor perfeito, os 18 infernos. Daí começou, os primeiros 8 infernos são os infernos quentes, né? Aí eu acho que ele falou uma meia hora e era, tipo, 3 infernos, assim. E eu assim, nossa, a gente vai ficar tarde a manhã toda, né? Eram 3 horas em inferno, assim. E tava bem quente. E eu tava na frente do Rinpoche me sentindo desconfortável fisicamente, assim. Eu pensava, isso aqui já é uma... Por que ele tá falando? A pessoa é totalmente autocentrada. Ela pensa assim, pá, o Rinpoche tá falando isso, não sabe como é que é retiro de Nondo, né? Não sabe... meio que tem... Eu tinha lido um pouco, eu tinha uma ideia de que tinha os 4 pensamentos. Eu não sabia que ele ia ficar um tempão nos 4 pensamentos, né? Pensava assim, já vamos direto para as práticas, vamos parar com esse negócio de preliminar. Vamos direto falar da mandala, como é que faz a mandala, como é que faz o Vajrasattva, né? E daí aquela coisa de 4 pensamentos transforma a mente, nossa. Né? Depois a gente vai lendo, a gente vai ouvindo mais a importância que, por exemplo, o Tulku Ari, que era um dos professores do Jagden Rinpoche, que ele só ensinava, as pessoas vinham pedir ensinamento de Dzogchen para ele, e eles, as 4 pensamentos que transformam a mente não é suficiente para você, então você não vale para nada. Então as pessoas, elas dão realmente valor, assim, a pessoa, no budismo tibetano, ela sempre vai refletir sobre os 4 pensamentos que transformam a mente. Ela nunca... não é uma coisa que a pessoa vai ouvir assim, um dia eu vou passar essa fase de refletir sobre os 4 pensamentos que transformam a mente. Ela sempre vai refletir sobre isso. E isso inclui refletir sobre os 18 infernos, né? Então, é um jeito... a pessoa pode refletir sobre os sofrimentos, deve refletir sobre os sofrimentos no reino humano e pensar, puxa, isso é parecido com o inferno. Então eu estava vendo aquela série Chernobyl, que eu sou muito interessado por esse desastre, por esse problema da energia atômica, esses desastres nucleares e todo isso que está acontecendo no século XX, XXI, com a contaminação progressiva do mundo, né, com isótopos radioativos que nunca existiram na atmosfera e que agora né, existem algumas percentagens pequenas em todo o mundo já, né? E por causa de testes nucleares e acidentes como Chernobyl, que foi um acidente muito grave, né? E, bom, tem vários tipos de sofrimento ali, tem vários exemplos de sofrimento no reino humano que eu diria que são piores do que a maioria das coisas que a gente ouviu sobre sofrimento no reino humano, assim. Então a gente pensa, matou toda a família, depois se matou, sei lá, guerras com milhões de mortes e assim por diante.
Mas o acidente, ele tem um aspecto de das pessoas não saberem o que estava acontecendo com elas por exemplo, os bombeiros que foram atender, foram primeiro apagar eles não sabiam que tinha um vazamento tão grande de radiação e eles não tinham roupa, nem existia essa preocupação de ter um bombeiro com roupa de radiação, essa coisa assim, né? E esses bombeiros, eles morreram dias, ou uma semana ou duas depois, e a morte por a intoxicação aguda de radiação, né? Claro, se a pessoa é exposta a um certo volume de radiação, ela vai ter uma chance de ter câncer maior, aí dependendo do tempo, da distância, da intensidade, vai dar um cálculo, e eles não têm, claro, uma relação causal muito direta, mas eles vão dizer assim, bom, isso daqui é mais do que toda a radiação que normalmente a gente é exposto durante a vida. Então, a pessoa durante várias pessoas em Chernobyl tiveram uma exposição de 1 minuto e pouco, que é maior que a vida de uma pessoa normal, assim, inteira, assim, que fez raio-x, que andou de avião. Avião também tem bastante radiação, né? Andar de avião e fazer raio-x para nós que não trabalhamos em usina nuclear, é bastante radiação, né? Bom, o bombeiro, ele foi lá apagar o fogo, jogar água no reator, né? E é exposto, assim, né? Imediatamente, vai morrer em alguns dias. E é uma morte, sim, dentre as mortes que a gente sabe no reino humano, ainda tem um período que ele melhora, porque primeiro ele é queimado, como se fosse fogo, se sente uma coisa de queimar. Daí ele melhora desse processo de queima do calor, né? Só que o dano que aconteceu, um dano celular que ele teve, vai se manifestar depois. Então ele dá uma melhorada, assim, no terceiro dia ele tá falando normal, achando que vai tudo bem. Daqui a pouco começa a cair tudo, começa a pele a derreter, não tem nem como, né, eles falam na série, não tem nem como injetar morfina porque as veias já não funcionam direito, não passam E ele morre relativamente lento, né, porque ele pode durar até 3 semanas. Então é uma morte assim, então aparece assim, tem algumas cenas que aparecem um pouco. O último eles nem mostram, eles mostram um terrível, depois um outro bem ruim, e daí o terceiro é só a mulher falando com ele, eles não mostram nem a cara dele. Então tu pensa assim, putz, esse daí, tipo, né? Aí esse é mas daí no episódio, o último episódio dessa semana, tô dando spoiler aqui, né, mas é um acontecimento histórico, né? Então eles têm que porque eles evacuaram a região, daí eles têm que os animais de estimação, eles foram abandonados, eles não puderam ser levados dentro do ônibus com as pessoas. E eles estão radioativos também, porque eles estão lá naquela região, assim, já comendo, né, mexendo na terra, comendo e tal. Então eles têm que... E esses animais, eles podem migrar, né? Então é um perigo de saúde pública, assim. Então eles têm que matar os animais. Então conta a história de um cara que chega lá para fazer qualquer trabalho que o governo pede para ele, e o trabalho que ele pega no final é dar tiro em cachorrinho bonitinho, um gatinho que está a cena final é eles matando uma família de cachorrinhos, assim, os cachorrinhos olham, assim, vai ser conhecido como a cena do cachorrinho, do puppy no Chernobyl, assim, né? Então, isso, né, a gente pensa, inferno, né? Inferno na Terra, porque a pessoa está numa situação que ela tem que matar um bichinho de estimação que vem esses caras, eles são fáceis de matar, porque eles veem um ser humano, eles não têm medo, eles acham que está acolhendo eles, né? E eles, não é que eles sejam maus, mas eles estão presos numa situação que não tem outro jeito senão cometer aquele karma terrível, assim, de matar, né? Então, a gente nem falando em karma, a psicologia da pessoa fica toda, né? Na verdade, eu ouvi o podcast depois, o cara comentou que quem que tem esse livro, que tem esses depoimentos de pessoas que passaram por essa situação, e, né, o cara já tinha matado no Afeganistão, ele era um durão, assim, um homem, bom, o trabalho que a gente tem que fazer aqui é matar essa galera aí, né? Esses cachorros, esses gatinhos e tal. Episódio bem difícil. Eu passei mal no primeiro, passei mal no segundo, no terceiro não passei tanto mal, no quarto já passei mal de novo, passei mal fisicamente assistindo, assim. Então, e é importante, né? Até tem esse detalhe sobre reflexão sobre o inferno, né? Bom, né? Reino humano ainda. Chernobyl não é uma coisa absurda. Chernobyl é reino humano. Pode ser uma novidade no reino humano, essa coisa da radiação,
Mas é reino humano, né? O inferno é bem pior do que isso. Isso é uma reflexão sobre o inferno que tu começa comendo mingau pela borda, assim. Começa matando cachorrinho, assim. Começa tendo o corpo dilacerado por radiação. Então, no reino dos infernos, isso daí isso aí é barbada. Imagina 13 semanas de sofrimento horrível. Tranquilo. Matar cachorrinho, de menos, assim, o básico. No reino dos infernos, eles têm uma pele, né? É descrito, talvez eu acho que eu não vou entrar, mas quem quiser lê no Palavras do Meu Professor Perfeito, né? O ensinamento que o Rinpoche deu sobre os 18 infernos, um por um, assim, sendo descrito, né? Então, por exemplo, eles não têm, como o corpo deles não é um corpo humano, é um corpo de sonho. E o corpo de sonho deles, o corpo humano tem um limite para a dor. O nervo para de funcionar, a pessoa desmaia, a pessoa tem vários... Hoje em dia tem drogas, tem várias formas de lidar com a dor, assim. Mas no reino dos infernos, não. E eles morrem para renascer imediatamente no mesmo corpo, para sofrer a tortura de novo. Então eles são constantemente torturados e a pele deles, a sensibilidade é como se fosse no globo ocular. E eles estão sendo sempre queimados e cortados. E cicatriza na hora e depois volta. E depois assim, porque né, tem os infernos piores, quando vai melhorando, assim, um inferno melhorzinho, assim, é um que eles levam uma pancada na cabeça e aí o tempo que eles levaram a pancada, que eles desmaiam, eles têm um momento que eles não sentem dor. Então esse é o tipo de descrição de inferno que tem no budismo. Então Chernobyl é pouca bobagem, assim, né? É interessante também porque essa coisa do Chernobyl e dos filmes de terror e tem uma conhecida no centro budista, uma senhora que ela é uma excelente praticante, muito devota, entende o Dharma, ela pratica 40 anos, talvez, assim, e ela mora no centro de Dharma, e ela já é uma senhora idosa, assim, já tem certas dificuldades, né? Mas ela não vê filme de terror, né? Quando eu morava lá, eu comentava com ela assim, mas pra que eu vou ficar vendo as coisas ruins na tela, né? Aí eu fiquei pensando, né? Bom, a pessoa tem 40 anos de prática, né? E ela já ouviu o Rinpoche falar sobre o inferno muito mais do que eu ouvi falar, né? Então, é importante aprender a lidar com o sofrimento. Então, a ficção ajuda um pouco, né? No caso do Chernobyl, não é nem ficção, é uma ficcionalização de algo que realmente aconteceu, né? Então, não virar o rosto, né? Olhar o sofrimento. Claro, se a pessoa não é um praticante do Dharma, eu consigo entender por que a pessoa não vai olhar. Porque a pessoa não vai olhar porque ela não entende que é tudo um sonho. Ela solidifica, daí ela sofre junto, daí como ela só sofre junto, não tem nenhum benefício nisso, ela não sabe gerar compaixão, ou se ela gera compaixão tem uma mistura com pena, daí ela, né, pena e compaixão vira uma coisa meio maníaca, assim, uma maníaca emocional, dá um síndrome de burnout também, a pessoa não consigo ajudar, só tem sofrimento no mundo, a pessoa vai lá, só vai para baixo, né? Mas se a pessoa tem a perspectiva do Dharma, ela pensa, não, isso não é a situação definitiva deles, sabe que tem impermanência ali, né? Sabe que eles estão purificando karma, até pode regozijar pela purificação de karma, sabe desenvolver compaixão, entendendo essa questão que tem uma natureza onírica, entendendo alguma coisa da vacuidade, né? Então ela olhar para o sofrimento é um treinamento bodhisattva, assim. Né? E mesmo em Chernobyl, logo no segundo episódio, tem esses... os bombeiros, eles foram heróis, mas eles não sabiam o que eles estavam fazendo, eles morreram, foi uma morte besta, assim, né? Mas teve esse pessoal que eles chamaram assim, bom, precisa fechar uns negócios, que senão o acidente vai ser muito pior. Ia ficar toda a Ucrânia, ia ficar inutilizada, toda a Europa ia ficar mal por décadas, assim, se eles não tivessem tirado a água de lá de dentro, né? Então tinha uma água presa lá, eles tinham que abrir uma válvula, só que para abrir essa válvula tinha que botar uns seres humanos ali pegar, sei lá quanta radiação que vai morrer certamente, assim, em poucos dias. Então eles perguntaram pro pessoal e o pessoal disse não, sim. Eles levantaram e disseram, nós três vamos, tem o nome deles, são heróis mesmo, né? E eles seguiram aquele caminho sabendo que era a morte deles, mas tinha que fazer o trabalho deles. E eles tinham consciência de que eles iam morrer e tinham consciência de que o que eles estavam fazendo
era essencial, era importante para a sobrevivência, para evitar que muita gente morresse ou ficasse doente. Ia afetar toda a Europa. Afetou toda a Europa o acidente de Chernobyl, mas afetou por alguns meses, assim, né? Na época do acidente. Então não podia tomar leite, algumas crianças não podiam sair na rua. Na Alemanha, assim, longe lá, né? Mas hoje em dia a Europa não está mais impactada pelo que aconteceu em Chernobyl. Se eles não tivessem tirado a água, até hoje toda a Europa estaria impactada. Então eles foram heróis mesmo. Eles entregaram, é uma atitude bodhisattva, entregaram a vida em benefício dos seres, assim, com consciência disso, né? Ao contrário dos bombeiros que foram heróicos, mas não sabiam o que estavam fazendo. E não por culpa deles, né? Mas enfim, aí, então, de certa forma, é uma reflexão que a gente tem que fazer sobre o samsara, principalmente esses rinpoches, esses lamas que eles, sabendo como é que é aqui o reino humano, né, as dificuldades que a gente tem aqui e a dificuldade que tem no samsara, eles poderiam estar no nirvana, eles poderiam não se envolver mais com o sofrimento dos seres, não ter um corpo, não passar por vicissitude, não passar por sofrimento, não passar por emoções altos e baixos. Eles têm mérito e capacidade de ficar no Dharmakaya, ficar no Sambhogakaya, em reinos puros, só usufruindo dos méritos deles, assim, e gerando mais méritos. Eles podem fazer isso, mas eles deliberadamente eles são bombeiros do inferno, assim, mesmo que eles venham para o reino humano para fazer esse tipo de atitude em Chernobyl e assim por diante, né? Então eles, mas é um pouco porque eles também entendem a natureza onírica, então eles conseguem penetrar em qualquer reino. Então o próprio Buda Shakyamuni ele andou pelo inferno também, né? Ele estava lá meio que preso pelas ações passadas dele antes dele ser Buda, mas ele teve um momento de liberação no inferno, né? Ele ajudou um companheiro e daí levou uma marretada, e porque ele ajudou o companheiro, a marretada matou ele do inferno, liberou ele do inferno, né? Ele nasceu em outro reino, senão ele ia seguir lá torturando e sendo torturado. Então essa é a reflexão que a gente tem que fazer. A gente não pode ter medo se a gente é praticante do Dharma, não pode ter medo do sofrimento, tem que refletir sobre o sofrimento, tem que refletir sobre o inferno, que é um sofrimento maior de qualquer coisa que tem no reino humano, qualquer coisa, mesmo acidente nuclear. E tem que refletir sobre os sofrimentos do reino humano também e sobre os sofrimentos dos reinos superiores, que isso é interessante, né? Porque parece que eles estão super bem nos reinos superiores. Mas eles não são bodhisattvas, eles não são seres sublimes, eles são seres que estão presos no bem bom, assim. Então a gente reflete sobre esses sofrimentos também. E não pode fugir dos conteúdos, né, de sofrimento, essa é a ideia. Aos poucos a gente vai treinando para ser corajoso como um bodhisattva, como um lama desses que deliberadamente escolhe renascer em lugares muito difíceis, em lugares bárbaros, em tempos degenerados, em regiões inóspitas, onde não há o Dharma, e vão lá para levar o Dharma. Tipo o próprio Shagdu Rinpoche não precisava vir para o Brasil ensinar um monte de gaúcho, e né, não só gaúcho, mas ele veio para o Rio Grande do Sul. Gente grossa, gente que não entende, aparentemente não teria... se tu olha externamente, tu não tem capacidade para entender o Dharma. Se tu é xenófobo, racista, né? Mas aí se tu tem uma certa sensibilidade e tu vê o interesse das pessoas e o aspecto de devoção, tu pensa, talvez essas pessoas tenham alguma chance de praticar. Então, né, não precisava aguentar mosquito, passar calor. Não é fácil, parece férias aqui, mas não é uma região muita umidade, um clima terrível, assim. Principalmente para quem tem uma constituição tibetana, mora numa altitude muito maior, tem um ar muito mais seco, né? Aqui não é um lugar hospitaleiro para quem tem essa constituição. Enfim, é importante refletir sobre os infernos e sobre os demais reinos. Eu pensei que eu ia entrar mas eu acho que esse ensinamento é bom vocês receberem de um lama. Eu pensei em falar todos um inferno atrás do outro, assim, mas o exemplo que eu dei já é suficiente. E é bom ouvir, quem quer se dedicar ao budismo tibetano e quem quer se dedicar a fazer a prática do Nondro tem que ouvir esses ensinamentos, então vai ouvir de um professor qualificado, né?
então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kazumbana Dewa Malujin Wene Jerezi Wante Jinjazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamen Jabene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jondo Tote Rumperoni Jogizazu Datu Tenjo Chi Chime Konye Pema Zamba Osa Sona Jante Zenu Pai Garju Wanshu Juki Trupiko Kusese Shinse Zinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho Tuno Trupantenor Buyen Neko Pomulura Sane Lundu Dileta Tu Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Jepeme Dan Laji Kusesu Wan Pema Chochi Drama Rizo Jindoni Peme Lunche Truju Chi Pende Jungwane Jempo Tempa Yori Nepa Dan Tempa Zimpe Jebonan Kusenja Sentenjo Chi Du Sun Sanje Guru Rinpo Shengon Du Kunda Dewa Jumbo Jaba Che Kunsa Tu Tuta Pasa So Adev So Jinje Lap Tu So Shina Sangwe Baje Jua Dan Zambalon Jeru Pajen De Loba Ma Hon Baja Guru Pema Sede Hon Ken Loja Zon Reloja Zan Lisa Sun Jaba Pia Du Jusho Sunangwa Damira Du Sungele Show